Amados irmãos, amados amigos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Meus amados irmãos, meus amados amigos, dando continuidade ao estudo do julgamento do trono branco, nós vimos na primeira parte que o Senhor está reunido com os 12 profetas das tribos de Israel, mas o próprio Senhor Jesus, agora tratado na Bíblia como ancião de dias, e na parte de trás os anjos de Deus, que na Bíblia são chamados de justos. E na parte de baixo, aqueles que foram salvos da grande tribulação, né? Aqueles que ouviram o Evangelho, ainda na grande tribulação, foram mortos, estão ali, clamando agora por justiça. Dando continuidade hoje a esse estudo, gostaríamos de pedir para você, se gostar, dê o seu gostei aí, se sentir o desejo no coração, inscreva-se. Eu tenho um amigo e uma amiga em Portugal, que eles sempre veem essas mensagens. E eles enviam para os amigos dele, né? E eu fico muito feliz, porque tenho recebido e-mails e algumas mensagens pelo YouTube desse pessoal, dessa gente, e são abençoados, segundo eles mesmos confessam, pela leitura, se sentem bem e fazem parte, né, destas pessoas que servem a Deus. Portanto, meu amado, se você gostar, dê o seu likezinho e inscreva-se para que o YouTube mande para outras pessoas. Amém? Bom, então, dando continuidade ao estudo, não é? Aquelas almas que estavam debaixo do trono branco, clamando por justiça, para que nós possamos realmente entendermos com fidelidade o que Deus quer que nós saibamos sobre esse julgamento. Portanto, prestem atenção para que tudo fique devidamente esclarecido. Em Apocalipse ainda, no capítulo 9, foi lido ontem, né? Capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Justamente, estes foram mortos na grande tribulação. E agora já estão julgados, mas estão ainda ali. Por quê? Porque eles não foram salvos pela graça. Eles foram salvos agora pela lei. Não é? A graça já passou. Após a morte não há mais direito à salvação pela graça. Portanto, aí então nós vemos que os irmãos, né, os cristãos que costumam isolar os cristãos, as palavras de Deus, tudo que é sagrado, eles se afirmam para dizer que a alma do crente é imortal. E realmente é imortal. Todas as almas e espíritos são imortais, porque foram a criação de Deus. Amém? Não se pode agora também inaugurar, ou melhor, ignorar, de jeito nenhum, que João não escreveu um livro literário, e sim um livro simbólico. Todas as ações místicas têm um exato sentido literal para ser identificado. Por exemplo, quando ele fala sobre... vamos continuar. Quando chegar a este ponto, nós esclareceremos
com mais clareza, tá bom? Todas as ações místicas, quando foi lida, né? Então, quando João escreve que o sol se escureceu, refere às cidades pegando fogo, com fumaça para todos os lados. Veja se você vai conseguir ver o sol em uma floresta incendiada. A fumaça obscura o sol. Quando fala do mar virando sangue, eram os corpos mortos, né, jogados no mar. E foi ver o que, se você olhar, você vai ver em que vira o mar. Vira em um mar de sangue. Não é? Quando ele diz aviões, ou melhor, cavalos de fogos voando, eram referências sobre os teleguiados de hoje, os mísseis. Os mísseis são fogos. Não é? Eles voam e quando atinge o seu alvo, ele explode, pega fogo, mata tudo. A bomba atômica, os Estados Unidos jogou em Hiroshima e Nagasaki. Aí, até alguns anos atrás não nascia nenhuma vegetação com o efeito danoso que causou. Portanto, meu amigo, a profecia, muitas das vezes, vem por palavras que poucos entendem, não entendem, a não ser aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que vivem em busca do conhecimento da verdade e da vida. Portanto, ninguém pensará também que no céu há cavalos brancos, vermelhos, negros ou pálidos, montados por guinetes deliciosas. Ninguém pensará que Jesus está no céu na forma de um cordeiro com uma ensanguentada ferida de faca ou de lança, ou que está em forma de um leão da tribo de Judá, ou 4 seres viventes. Não representam criaturas aladas, reais, com características de animais. Também, meus irmãos e meus amigos, não há ali almas que jazem na base de um altar. Tudo isso são configurações para toda a cena que a representa, não é? Uma gráfica simbólica do entendimento da verdade da vida. Aqueles que foram martirizados seriam vingados por Deus no dia do juízo final. Toda simbologia apocalíptica tem um sentido a ser identificado, e é isso que nós devemos procurar, para que nós nos identifiquemos também com a verdade. Diante disso, por que não crer que almas agonizantes debaixo do altar, em pleno paraíso, clamando por vingança contra os seus inimigos, seja uma cena simbólica? Sim, meus irmãos, pode ser. Se a alma de João clama no paraíso, você tem que concordar que o paraíso não é local onde as pessoas ficam agonizadas e atormentadas ao ponto de clamar em alta voz a vingança contra o inimigo. Muito pelo contrário, é exatamente o inverso. É o momento em que as pessoas receberão a sua merecida recompensa e entrarão no conforto do Pai, no lugar no qual Ele lhes enxugará os olhos de toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Está em João, ou melhor, em Apocalipse 21:4, meu irmão. A Bíblia é clara, mas tem que entender, procurar ler. Ainda em Apocalipse, né, 21:4, quando foi dito, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, meu irmão. Portanto, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. É muito importante nós conhecermos a palavra para que não sejamos enganados como muitos estão sendo revelados agora. A conclusão é óbvia, meu irmão, na qual podemos chegar
é que tantas almas debaixo do altar, como os trovões que falaram, eram linguagem simbólica e não um acontecimento literal, pois as duas, né, só revivem na ressurreição. Nós vimos aí em Apocalipse 24, também nos diz, e naturalmente trovão nenhum emite fala clara. E lembro neste livro que as almas permanecem mortas até o momento da ressurreição, meu amado. Portanto, ele ainda diz, vi tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram, e reinavam com Cristo durante 1000 anos. Está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, meu irmão. A palavra de Deus, ela é eterna. Ninguém pode transformá-la. E ainda debaixo do altar, em seus gritos por vingança, mas sim, um sinal onde somos tomados da mais profunda alegria que jamais seria possível sentir nesta vida. Isto é, estar na presença do verdadeiro e poderoso Deus. As almas que clamavam em alta voz por vingança eram uma representação daqueles mártires que deram a sua vida pelo Evangelho, daqueles que, enquanto vivos, clamavam em alta voz contra os terrores daqueles que pronunciavam morte e perseguição a eles. E o que é ensinado simbolicamente em Apocalipse é que estas almas que clamavam em alta voz, enquanto eram martirizadas pelo Império Romano, pela Babilônia espiritual, seriam vingadas, e para isso restaria mais algum tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos, como eles foram. Além disso, se fossem espíritos comuns, né, seres irresponsáveis, fluidísticos e abstratos, como querem os imortalistas, como se acontece eles estarem trajando vestes brancas? Meu irmão? E ainda tivesse palmeira nas mãos. Isso fica claro nesta passagem. Portanto, leia, meditai, buscai o poder do Espírito Santo para vos esclarecer mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, Deus é contigo e te ama. Deus quer escrever o teu nome no livro da vida. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem, amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não esqueçam de orar pelo Brasil.